Olá, bom dia. Esta é uma reflexão para hoje. Não perca o foco em Deus. Não tire Deus do seu foco. Não tire Deus da sua prioridade. Que Deus venha sempre ser a sua prioridade número um. Que conhecer a Deus, Jesus e o Espírito Santo venham ser a primeira coisa que você queira fazer. Porque, como é falado aqui em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 3 somente, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aqui fala que sem o amor nada vale. E com Jesus é a mesma coisa. Sem Deus nas nossas vidas, não adianta se a gente fizer muitas obras de caridade, se a gente pregar a palavra, se a gente não tiver Deus no centro, se não tivermos Deus como prioridade máxima, como prioridade, se não tivermos Jesus como centro de nossas vidas, se não tivermos Deus, Pai, Jesus e o Espírito Santo como centro de nossas vidas, nada disso adiantará. Porque é fácil perder o foco até mesmo quando a gente está fazendo uma obra para Deus. Porque se a gente começa a focar mais na obra do que na palavra, do que em Deus, a gente perdeu o foco. Porque o foco, na realidade, tem que ser Deus e não nós, e não as obras. Claro, as obras são importantes, porque é falado na Bíblia que a fé sem obras é morta, porque a fé sem obras é morta. Não estou querendo dizer, Deus não está querendo dizer que você não possa, que você tem que deixar de fazer obras, mas o que Deus quer dizer é que você não esqueça dele enquanto você estiver fazendo essas obras, porque o foco principal, o foco sempre tem que ser Deus. Porque se a gente não fizer as coisas com Deus ao nosso lado, se não fizermos as coisas por amor a Deus, se não amarmos a Deus acima de todas as coisas, se não tivermos amor, nada disso adiantará. Então, que nós reconheçamos que precisamos sempre do amor de Cristo, precisamos sempre ser lembrados do amor de Deus, precisamos que sempre Deus nos ajude a lembrar-nos, que Deus nos lembre que precisamos sempre lembrar dele, que precisamos colocar ele sempre como a nossa prioridade, como a primeira coisa que devemos pensar e fazer, conhecê-lo. Então, nunca se esqueça disso. Não tire Deus do centro da sua vida. Não tire Jesus do foco. Não tire o Espírito Santo do centro. Não tire a Trindade. Não tire Deus, Jesus ou o Espírito Santo da sua vida. Não retire Deus do centro da sua vida, do pedestal, porque o pedestal é para Deus, porque Ele é perfeito. Então, quando você estiver nos momentos em que Deus te honrar, lembre-se, não foi por causa de você que Ele fez isso, mas sim porque Ele ama você, porque Ele amou, ama e sempre te amará. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai amado do céu, ajude-nos, Pai amado, a nunca esquecemos do Senhor, a nunca esquecemos do foco, que é você, que sempre tem que ser você, que nos ajude, Pai amado, a não esquecermos do Senhor, que vemos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar. Em nome de Jesus, amém. Tenham uma boa tarde.